Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 26 de novembro. Nós estamos celebrando o 34º domingo do tempo comum. Hoje a igreja celebra a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Dia dos leigos e leigas, conclusão do ano vocacional no Brasil. O texto do evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, na nossa liturgia de hoje, temos 4 elementos muito importantes a serem celebrados. Como disse, é o último domingo do tempo comum. Celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Celebramos também a vocação dos leigos e leigas na igreja e no mundo. Celebramos o encerramento do 3º ano vocacional no Brasil. E celebramos a abertura
da campanha da evangelização. No próximo domingo, começa outro ano litúrgico, com o primeiro domingo do Advento. Começa também no dia 3 de dezembro, no próximo domingo, o uso obrigatório da terceira edição do Missal Romano para o Brasil. Nesta última semana do ano litúrgico, nós estamos refletindo sobre as realidades últimas da nossa fé. O profeta Ezequiel, o Salmo 23 e o próprio texto do Evangelho apresentam Deus como um pastor que toma conta de suas ovelhas. O tema do pastoreio perpassa toda a liturgia de hoje. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma, diz o Salmo. A antífona de entrada, de modo belo e paradoxal, nos diz que o pastor é também o cordeiro. O cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A ele glória e poder através dos séculos. Como na figura do rei Davi, há uma passagem bonita de pastor a rei. Cristo é o pastor de nossas almas, pastor do rebanho do Senhor, mas ao mesmo tempo é aquele que detém a realeza e entrega tudo ao Pai. Isso é aprofundado na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Cristo reina para entregar a realeza a Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos. Olhemos então mais de perto as leituras de hoje. A primeira leitura é do livro do profeta Ezequiel. No exílio babilônico, em muitas ocasiões, o rebanho se dispersou. O profeta Ezequiel é testemunha disso. Ele vai com parte da população de Jerusalém para o exílio na Babilônia. Sua tarefa de profeta foi manter a esperança do povo e reconstruir a fidelidade à aliança com o Senhor. Deus é o único pastor de Israel. Sua missão, depois da catástrofe do exílio, é reunir o povo de modo cuidadoso, carinhoso. É um Deus pastor que cuida do seu povo, resgata as ovelhas de lugares escondidos e nebulosos, faz com que elas repousem em lugares tranquilos e se alimentem, procura a ovelha perdida e extraviada, cuida das ovelhas feridas e doentes, vigia sobre a ovelha gorda e forte. Ao final, Ezequiel já introduz o tema do Evangelho. Deus faz justiça entre as ovelhas e os bodes. Há, portanto, um juízo de Deus sobre a história. No texto do Evangelho, a preocupação de Jesus não é com o como do julgamento, mas com o conteúdo fundamental. E o conteúdo fundamental do julgamento de Deus é o amor ao próximo. No Antigo Testamento, há alguns textos que nos falam sobre a recompensa de Deus ao ser humano, fundamentada na bênção ou na maldição. Podemos recordar, por exemplo, Josué, capítulo 8, versículos 32 a 35. No julgamento apresentado pelo profeta Isaías,
no capítulo 65, versículos 13 a 15, as recompensas também são opostas: comer ou passar fome, beber ou ter sede, alegria ou vergonha, exultar na alegria dos corações ou padecer a dor. O texto do Evangelho de hoje está organizado de modo muito simples. Os 3 primeiros versículos, versículos 31 a 33, aí apresentamos a introdução da cena do julgamento final. Nos versículos 34 a 40, há a recompensa para as ovelhas, isto é, para os justos que cumprem a vontade de Deus. Nos versículos 41 a 46, a punição ou a condenação para aqueles que não cumprem a vontade de Deus. Nesse texto, o filho é que é apresentado como juiz, não o pai. O julgamento atinge todas as nações. Portanto, o julgamento parte de uma mensagem universal, inclusive para além do dado da revelação cristã. Os que não conheceram a pregação de Jesus e até os pagãos podem entender o critério fundamental do julgamento: o amor ao próximo. Os menores dos irmãos, destinatários do amor ou da indiferença, são exatamente o próximo, o necessitado. O julgamento exige uma separação, e o critério são exatamente as obras da misericórdia. Seremos julgados pela fé em Jesus Cristo. Mas fé significa compromisso com Cristo e compromisso com os pobres, os famintos, os sedentos, os doentes, os desnudos, os presidiários. Estes são os preferidos de Deus. O julgamento será sobre essa prática de caridade libertadora. Essa é a prática central da fé cristã. É nisso que consiste a justiça do reino. Como em Deuteronômio capítulos 27 e 28, a sentença de Deus é proclamada em forma de bênção ou de maldição: herdar o reino ou o fogo eterno, vida ou castigo eterno. A fonte de toda a vida cristã é o mistério pascal. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vazia é a nossa fé. Cristo, ressuscitado dos mortos, é primícia de toda a realidade nova que se abre para o cristão. Ele é ressuscitado e entronizado com plenos poderes, exaltado à direita do Pai. Ele é ressuscitado, por isso ele pode ser juiz e senhor da história, rei do universo. O reinado de Cristo também se manifesta no seu senhorio sobre o pecado e a morte. A morte é o último inimigo a ser destruído. Eis o processo: morte de Cristo na cruz, ressurreição, parousia, participação dos cristãos na vitória de Cristo, submissão de tudo com a vitória dos inimigos, submissão do Filho a Deus Pai. A tarefa da Igreja, vocacionada por excelência, é evangelizar.
a anunciar uma boa, alegre, esperançosa e alvissareira notícia para a humanidade. Cristo venceu a morte e submeteu tudo ao Pai, fazendo-nos reinar com Ele. Reinar com Cristo significa amá-lo, mas também significa amar aquele que de modo especial é a carne de Cristo, sofrida, abandonada nos pobres e esquecidos. Desejo a todos vocês um feliz tempo do Advento, que começa no próximo domingo. Bênçãos de Deus, um abraço a todos no término deste ano litúrgico 2023. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um feliz domingo a todos.